Muito bem, bom dia a todos. Eu quero só falar uma coisa que eu ainda não havia falado, e por isso essa gravação à parte, né? Quando eu expliquei os adjetivos para vocês, eu, na minha cabeça eu expliquei tudo, né? Mas aí esses dias eu me deparei com os comparativos e com os superlativos na, num livro aqui, naquele livro Família Romana, né, do Orberg. E, e aí me deparei com isso, e aí eu falei, nossa, eu acho que eu não expliquei isso aqui para eles. Tipo, eu expliquei o que é, mas eu acho que eu não expliquei com a profundidade. E aí eu fui dar uma olhada no vídeo que eu gravei com vocês sobre adjetivos, e ao que me parece, realmente eu não expliquei. Então, se eu expliquei isso daqui, vocês relevem, né? Mas se eu não expliquei, é algo que foi um erro meu. Eu deveria ter falado. É o seguinte, os, tudo que eu falei para vocês está certo, né? Não é que faltou nada, não. Tudo que eu falei estava certo. É só um adendo. Aqui, no, no superlativo e no comparativo, eu expliquei para vocês que o comparativo ele tem essa ordem assim, né? Paulus fortior quam Iulius. Ou então, Paulus fortior Iulio. É, então, Paulo é mais forte que Júlio. Beleza, né? Ou mais forte que Júlio, só que Júlio com dativo. Se tem o quam, né, fica no mesmo caso que Paulus. Se tem se não tem o quam, fica no dativo. Agora, o que eu não acho que eu não expliquei para vocês é que os adjetivos comparativos, eles são declináveis. Eu expliquei, isso aqui eu lembro que eu expliquei, que quando o sujeito é um neutro, fica com terminação ius, né? Neutro. E quando é masculino ou feminino, fica com terminação ior, né? Então, Paulus ou Maria fortior quam Paulus, sei lá, né? Então, isso daqui eu acho que eu expliquei para vocês. Agora, se o sujeito, é que na minha cabeça isso era óbvio. Se o sujeito ele é singular, aqui o forte se é singular. Mas se o sujeito for plural, por exemplo, Maria et Paulus, ou seja, plural, os dois são mais fortes. Então, isso daqui tem que ficar no plural também, né? E aí a gente declina a coisa conforme a tabela. Então, os adjetivos comparativos, eles se declinam conforme de terceiro grau, conforme a terceira declinação. Então, acusativo, fortiorem. Nominativo plural, fortiores. Então, Maria e Paulus, et Paulus, fortiores, né? Fortiores, né? E são mais fortes que Paulo, né? Que Július, por exemplo. E aqui são os exemplos que eu vi lá no livro, e aí eu falei, nossa, é verdade, isso que eu não expliquei para eles, né? O Gladius Equitis, né? A espada do cavaleiro é maior, né? Longior et gravior, mais pesada, gravior est. Esse est é que eu não coloquei, mas pode ter, mas não é obrigado ter, tá? O verbo ser. Fortior est. Pode ser sem também. Professor, está aparecendo a tabela, não o que o senhor está escrevendo. Tá. Perdão. Calma aí, vou colocar o compartilhamento do, do- da janela. Aí se eu mudar, muda tudo. Então,
Aqui, ó. Gladius, né? Espada, equitis, do eques, né? Do cavaleiro. É mais longa, maior, né? Et gravior, mais pesada. E aí esse est que eu falei que ele pode ser colocado aqui ou não, tá? Tanto faz. Longior et gravior est quam peditis, né? Então, aí, ou seja, que os soldados que andam a pé. Então, soldados que andam a cavalo e soldados que andam a pé. Então, esse longior et gravior, tá vendo que tá no singular? Sim. Porque gladius é masculino. Tem um passarinho que tá gritando aqui desde de madrugada. Eu tô na casa dos meus pais, né? Aí, se tiver saindo aí, um barulho de pássaro, é esse pássaro que não cala a boca, tá? Gladius equitis longior et gravior est quam peditis. Então, a espada, né, do equite, do cavaleiro, é maior e mais pesada. Agora, eques gladium, né? Nota que gladius gladius é nominativo. Agora, eques é nominativo dessa palavra aqui. Esse aqui é genitivo, né? Gladius equitis significa a espada do cavaleiro. Aí, eques é o cavaleiro. Gladium, acusativo. Eques, gladium, longiorem et graviorum fert, quam pedes. Então, o cavaleiro, fert, carrega uma espada, longiorem et graviorem, quam pedes. O cavaleiro carrega uma espada mais pesada e maior e mais pesada que o soldado que anda a pé, né? Eu não sei como que eu poderia chamar um soldado que anda a pé, que é um soldado normal, né? Então, tá vendo que o gladium, que é a espada, porque o maior e mais pesado não diz respeito ao cavaleiro, diz respeito à espada. Então, o cavaleiro carrega a espada, porta, ferte, né? Porta a espada. Então, o que é maior e mais pesado? É a espada. No caso, espada está no acusativo. Então, o comparativo vai por acusativo também. Longiorem, né? Como está na Latina Tabula. Longiorem. Se aqui tivesse não fosse possível, um genitivo, estaria no genitivo, mas não é, né? Então, geralmente é acusativo ou nominativo. Eques, gladio, e também é ablativo, né? Longiore et graviore punit. O eques, ou seja, o cavaleiro, combate, luta com um gladio, ou seja, isso é ablativo, de instrumento, com gladio, com a espada, maior e mais pesado. Tá vendo? Que longiore está no ablativo. Então, é só para falar. Eu já tinha ensinado que os adjetivos combinam um gênero, número, grau e caso com gênero, número e caso com o sujeito ao qual ele se refere, né? Eu expliquei para vocês isso já, sei que vocês sabem. Agora, o adjetivo comparativo também é adjetivo, então ele também tem que condizer com o sujeito ao qual ele se refere. Então, pilum brevius et levius est cum hasta. Gladio, gladius, né, é masculino. Pilum é neutro. Então, a terminação de neutro é ius. Pilum brevius et levius, né? O pilo, o que é o pilum? É tipo uma lança, só que menor. É uma lança menor, né? O pilum, essa lança, é mais breve e mais leve que a rasta, que é uma lança maior. Então, ele é menor, né? Mais breve, menor, e mais leve que a rasta. Então, pilum, como é neutro, aqui tem que estar no neutro também. Plural, pila, ou seja, as lanças, né? São breviórias, ou seja, são mais curtas e mais leves que
as lanças maiores, né? Que é as rastas. Haste, né? Ou seja, as rastas. Leviora, então, tá no... É neutro, plural. A forma de neutro é ius, né? Mas no plural ele assume essa forma de ior. Então, leviora, né? Não leviua, né? Sei lá. Leviora. Breviora ou leviora. Tá vendo? Condiz com pila, porque pila tá no plural neutro. No nominativo plural neutro. E aqui também. E aí segue, né? O resto é normal. Delia antila pur crior est quam sira. A, a Antila, né? A escrava Délia é mais bela que Cira. Tá vendo que é pulcrior para feminino e pulcrior para masculino? Perdão. Ior para masculino e ior para feminino e para masculino, né? E ius para neutro. Leander, qui antile pulcrioris amicus est, ó, o Leandro, que é o amigo mais bonito da Antila, né? É, pulcrior, né? Na verdade é Leandro, o qual é amigo da serva mais bela, então pulcrior está no genitivo, né? Na verdade é possível assim, genitivo, né? É, desde que o sujeito ao qual se refere esteja no genitivo. Como é antile pulcrior, né? Tipo, antila pulcra, ou seja, a serva bonita, amigo da serva bonita, então é genitivo. Então, se antile está no genitivo, pulcrioris também tem que estar no genitivo. Pulcrior, pulcrioris, genitivo. E assim por diante, né? Milites Romani, os soldados romanos, são mais fortes que os inimigos, né? Como aqui é nominativo plural, aqui também tem que estar nominativo plural. Dux Romanos militibus fortioribus imperat quam dux hostium. O que conduz os soldados romanos, né, manda, né, impera, manda de forma mais forte, né, não mais forte, manda os soldados mais fortes, né, impera os soldados mais fortes que o condutor dos inimigos. Então, o condutor dos romanos, é, ele está à frente, ele governa, né, ele impera, ele manda, governa soldados mais fortes que o condutor dos inimigos. Então, como aqui está no dativo, porque ele impera, ele manda, que esse verbo imperare e esse verbo imperar, mandar, ele pede sempre dativo, né? Então, que quem manda, manda em alguém, né? No latim é como se fosse manda para alguém, ou manda a alguém. Por isso que pede dativo. Então, como aquilo que ele manda, que é o condutor dos romanos, o condutor romano, manda aos soldados mais fortes, né? Então, é aos soldados, e esses mais fortes diz respeito ao soldado, e soldado está no dativo, então aqui também tem que ficar no dativo. Pronto. O mesmo vale para o superlativo, tá? O Monte Etna é alto, mais alto que os outros montes da Sicília. Então, Altior. Etna é feminino, né? Mons Etna. Tá falando de algo feminino, então Altior o superlativo. Isso aqui é comparativo, né? Ainda, não é superlativo. Agora, ele é o monte mais alto, o monte altíssimo, ou seja, o monte mais alto. Como ele monte é masculino, não é feminino. Etna, se fosse só Etna, seria feminino, mas como é monte, é masculino. Então é altíssimos, né, masculino. Agora, Via Ápia é feminino. Então, ela é a via longíssima, a mais longa via. Tá vendo aqui? Altíssimos, altíssima, né, masculino, feminino. E ire, tá falando de um verbo, de uma palavra. Ire é uma palavra breve. Verbo é neutro. Então, aqui no comparativo tem que estar neutro.
né? Brevius, quam cetera verba latina, ou seja, é mais curto que as outras palavras latinas. Esta palavra é uma palavra latina brevíssima. Ou seja, esta é uma palavra latina brevíssima, curtíssima. Tipo, é a mais curta das palavras, né? É isso que significa o superlativo. E como o verbo é neutro, então brevíssimo está no neutro também. É só isso. Eu queria mostrar para vocês que os adjetivos, eles se declinam conforme o substantivo ao qual se refere, tá? Eu acho que eu não expliquei direito, então aqui está a correção. E esse vídeo vai ficar logo após o vídeo que eu expliquei os adjetivos, tá bom? Alguma dúvida ficou? Não, né? Então tá. Muito obrigado. Tranquilo, professor. Vou encerrar a gravação.